Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e na nossa aula iremos trabalhar com um tema muito importante, que são as equações do primeiro grau. Para os professores que nos acompanham, essa aula está voltada para os 8º e 9º anos da EJA. Trabalha com o eixo temático Mundo do Trabalho. E o conteúdo são problemas com equações do primeiro grau. O objetivo da aprendizagem é álgebra, números reais e suas operações. E o objetivo dessa aula é entender a estrutura e utilizar equações do primeiro grau na resolução dos problemas. E pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela para acessar a lista de presença, ok? Vamos lá? Como falei, a nossa aula hoje será sobre equações do primeiro grau. Você aí de casa, por um acaso, sabe o que são equações do primeiro grau? Mas antes de começarmos a falar das equações do primeiro grau, precisamos primeiro retomar alguns conceitos. Primeiro, vamos ver como podemos chegar em uma equação. E para isso, vamos utilizar uma balança. Você com certeza já viu em algum lugar, certo? A gente pode encontrá-las em farmácia, feiras, supermercados, tem pessoas que têm em casa e em vários outros lugares. Uma balança, ela é muito comum e uma delas que a gente pode destacar é a balança de 2 pratos. Observe aí na tela. Em geral, essa balança funciona da seguinte maneira. De um dos lados são colocados pesos de referência e do outro lado o produto a ser pesado. O peso de referência, ele possui uma medida, como o quilo, por exemplo. E ele serve para nos dizer qual é a massa que certo produto possui. Quando colocamos produtos de um lado e pesos do outro, eles se equilibram. E isso nos diz que as massas são iguais. Outra forma em que podemos usar a balança é para comparar a massa de 2 diferentes produtos. Por exemplo, quando dizemos que a balança se equilibra quando colocamos 3 batatas de um lado e 2 chuchus de outro. Assim, nós podemos dizer que 3 batatas são iguais a 2 chuchus, certo? Agora, o que vai acontecer caso eu coloque mais um chuchu do lado direito? Vou dar um tempinho para vocês me responderem. Caso a gente coloque mais um chuchu do lado direito, a balança irá para o lado direito, indicando que os chuchus têm maior massa e que não há mais equilíbrio entre os produtos. Deu para entender a ideia? Vamos fazer um exercício prático colocando números e a balança. Veja a seguinte situação. Fernando, ele é feirante e colocou alguns produtos em uma balança. De um lado, ele colocou 4 maçãs, cada uma com 50 gramas. E do outro lado, ele colocou 2 cachos de uvas, cada um com 45 gramas, e uma laranja com 55 gramas. Agora me responde uma coisa. Você acha que essa balança está equilibrada? Vamos lá? Do lado esquerdo da balança, nós temos 4 maçãs, certo? Cada maçã tem massa de 50 gramas. Se somarmos a massa de cada maçã, temos então no total 200 gramas, certo? Agora, restam 2 cachos de uva e uma laranja. Se combinarmos suas massas, nós vamos chegar em 145 gramas. Quando temos os valores das massas das frutas, percebemos então que a balança não está em equilíbrio. Agora vamos lá? Mas se colocarmos 2 maçãs de um lado e um cacho de uva e uma laranja do outro, chegaremos a 100 gramas de cada lado. E assim, ele conseguirá deixar a balança em equilíbrio. Deu para entender?
Agora vamos ver outra situação. Roberval, ele é carteiro, que é o profissional que distribui correspondência que enviamos. E ele precisa ajudar seu chefe a resolver a seguinte situação. Em um dos lados da balança, ele tem alguns pesos. Veja na imagem. Ele tem um peso de 10 gramas e um peso de 5 gramas. Já do outro lado, ele possui 5 cartas. Cada carta com 2 gramas. E uma caixa, que eles não sabem a massa, mas que eles precisam descobrir. Sabendo que a balança se encontra em equilíbrio, como está na imagem, qual é a massa da caixa? Como você faria para ajudar Roberval nessa situação? Vou dar um tempo para vocês. Mas, pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela para acessar a lista de presença, ok? E aí, vocês conseguiram? Como vocês fizeram para descobrir? Vou mostrar aqui como eu faria para resolver, ok? Vamos lá? Observe aqui na tela. Desse lado da balança nós temos pesos, certo? E o peso tem 10 gramas e o outro peso tem 5 gramas. Se somarmos os dois valores da massa, chegamos a 15 gramas. Tudo bem até aqui? Agora, como a balança se encontra em equilíbrio, qual é a massa que devemos ter do outro lado? Bom, temos que ter 15 gramas também. Agora, como cada carta tem 2 gramas, juntas elas têm 10 gramas. E o total de massa desse lado também é 15 gramas. Como podemos descobrir a massa da caixa desconhecida? Muito bem. Como nós sabemos a massa total e a massa das cartas, podemos fazer uma subtração entre eles e chegaremos no valor da massa da caixa. Assim, se nós subtrairmos 10 de 15, descobrimos a massa da caixa, que é 5 gramas. Deu para entender a ideia? Agora, vamos aproveitar a ideia para nós podermos aprender sobre equações do primeiro grau. Quando falamos que a balança se encontra em equilíbrio, nós já podemos presumir que os seus dois lados possuem a mesma massa, ou seja, valores iguais. Na matemática, essa função ela é atribuída ao sinal do igual, que aparece ali na tela. O sinal de igual ele tem a função de indicar a igualdade entre dois lados de uma expressão. Então, quando falamos que a caixa e as cartas têm a mesma massa dos pesos, matematicamente dizemos que a massa dos dois lados são iguais, ok? A equação do primeiro grau nada mais é do que uma igualdade entre as expressões. Só que nelas passamos a ter um novo elemento. E esse novo elemento ele é chamado de incógnita, o que significa termo a determinar. Como, por exemplo, a massa da caixa que eles queriam descobrir. Ele era a nossa incógnita. Então, antes de prosseguirmos, vamos utilizar a situação da caixa para ver como é que fica essa ideia, só que agora aplicando a ideia de incógnita. Vamos lá? De um lado, nós tínhamos dois pesos, um de 5 e o outro de 10 gramas. E do outro lado, tínhamos 5 cartas, cada uma pesando 2 gramas, e uma caixa de massa desconhecida, que nós vamos chamar de X. Agora, somando o primeiro lado, nós vamos chegar a 15 gramas. Agora, quando olhamos para o segundo, temos o valor da massa das 5 cartas e a caixa. E vamos representar como 5 vezes 2 é igual a 10 mais X. Então, que valor vamos substituir no lugar de X para que os dois lados fiquem com o valor de 15 gramas? O 5. Assim, nós vamos garantir que a igualdade seja verdadeira.
Ou seja, 15 vai ser igual a 15. Resolvemos as equações do primeiro grau sempre em busca do valor que vai estar no lugar da incógnita. E isso vai permitir que a nossa igualdade se torne verdadeira. As incógnitas, elas podem ser expressas por uma letra qualquer, sendo que as mais utilizadas são x, y e z. Nas equações do primeiro grau, o expoente das incógnitas é sempre igual a 1. E lembrando, pessoal, que o expoente é aquele que fica aqui em cima da letra. Temos aqui alguns exemplos. 3x mais 4y é igual a 2z mais 2. E 2x dividido por 4 menos 2 é igual a 7. Isso são exemplos de equação de primeiro grau. Agora, observe aqui na tela mais alguns exemplos. Observe que o sinal de igual é o que diferencia a expressão da equação. A expressão, ela é apenas uma parte que representa um único valor numérico. Já uma equação, ela é uma sentença que mostra a igualdade entre duas expressões. Para nós resolvermos uma equação do primeiro grau, devemos primeiro achar o valor da incógnita, que nesse caso vamos chamar de x. E para que isso seja possível, é só isolar o valor de x na igualdade. Ou seja, o x deve ficar sozinho em um dos membros da equação. E os membros da equação têm o que fica do lado esquerdo do igual e o que fica do lado direito. O próximo passo é analisar qual operação que está sendo feita no mesmo membro em que se encontra x. E jogar para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa e isolando x. Veja na tela um exemplo. Temos a equação x mais 3 é igual a 5. Vamos isolar o x. Para isso, devemos passar o 3 para o outro lado da igualdade, com a operação inversa. Veja que 3 tem sinal positivo. Então, vamos passar ele para o outro lado com o sinal negativo, obtendo x igual a 5 menos 3. Agora, basta resolver. 5 menos 3, ou seja, x vai ser igual a 2. Vamos praticar essa resolução? Veja a seguinte situação. Ana, ela é costureira e ela comprou 25 metros de viscose para fazer vestidos. Para fazer o primeiro vestido, ela utilizou 5 metros. Já para o segundo, ela utilizou 6 metros. Porém, quando ela foi cortar o tecido para o quarto vestido, ela percebeu que não havia notado o quanto de tecido ela havia gastado para fazer o terceiro. A única informação que ela sabia era que em suas mãos ainda restavam 8 metros de tecido. Quantos metros Ana gastou de tecido no terceiro vestido? Vou dar um tempo para vocês me responderem. Resolvermos essa situação, primeiro vamos escrever a expressão que representa a quantidade total de tecido gasto para os vestidos. Então, temos 5 do primeiro vestido, 6 do segundo, x do terceiro, já que ela não sabe o quanto havia gasto, e 8, que é a quantidade de tecido que ainda resta. Agora, vamos igualar a expressão à quantidade total de tecido comprado, que foi 25 metros. E agora,
vamos resolver. E para descobrir o valor de x, vamos isolar x de um lado e vamos passar os outros valores para o outro lado com a operação oposta. Ou seja, se aqui eles têm sinal positivo, eles passam para o outro lado com sinal negativo. Após isso, vamos resolver as operações. E vamos subtrair de 25 o 5, o 6 e o 8. E descobriremos o valor de x. Assim, quando resolvemos essas operações, descobrimos que x é igual a 6. Ou seja, para o vestido 3, ela gastou 6 metros de tecido. Vamos praticar mais um pouquinho? Represente a situação na tela com uma equação. E depois diga qual o valor da incógnita. A situação é: um número subtraído por 18 é igual a 12. Vou dar um tempo para vocês me responderem. Conseguiu resolver? Vamos conferir nossas respostas? Quando vamos falar que um número subtraído por 18 vai ser igual a 12, podemos representar essa expressão por x menos 18 é igual a 12. Isso porque, como não conhecemos o número, podemos atribuir a ele uma letra. Agora, para resolver, vamos primeiro isolar o x, passando o número 18 para o outro lado, com a operação oposta. Ou seja, se aquele tem um sinal negativo, ele vai para o outro lado com um sinal positivo. E agora, faremos a soma de 12 mais 18 e descobrimos que x é igual a 30. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Foram muitos aprendizados, não é verdade? Espero que com essa aula você comece a perder o medo das letras que aparecem no meio das contas e que tenham compreendido que elas nos ajudam a resolver problemas. Hoje, aprendemos que a balança é uma forma interessante de representar igualdade entre objetos, que uma equação ela é representada por uma igualdade de dois termos e que possui pelo menos uma incógnita. E que uma equação ela é dita de primeiro grau quando o expoente das incógnitas for igual a 1. Mas, pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela para acessar a lista de presença, ok? É isso, pessoal. A aula de hoje está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as equações e espero vocês na próxima. Se cuidem e não se esqueçam, mesmo distantes, nós estamos juntos. Até mais!